eu queria voltar num ponto lá atrás, quando começou o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Eu não me lembro há quanto tempo que a gente faz essa análise política aqui na TV 247, mas deve ter sido certamente há mais de 2 anos. E você falou que um dos cenários para o Brasil era o cenário Egito, né? Você teve lá a Revolução Colorida no Egito, os militares depois tomaram o poder e depois nunca mais se viu manifestações na Praça Tahrir, enfim. Os militares sorrateiramente parece que tomaram o poder no Brasil. Eu queria te perguntar qual que é o regime político que vigora hoje no Brasil? É uma democracia, é uma ditadura, é uma semidemocracia, é uma ditabranda? Qual é o nosso regime político, Rui? Bom, você sabe que essas definições elas são um pouco complexas, né? A gente tem que ajustar a definição à medida que a gente vai se apercebendo o que está acontecendo. O que eu prefiro utilizar é o seguinte, né? Primeiro que o regime constitucional brasileiro é muito artificial. Ele não é um verdadeiro regime constitucional, né? Ele se baseia muito mais num pacto político do que na lei, no Estado de Direito. Esse regime, com o golpe de 2016, ele entrou em dissolução, tanto que foram feitas aí inúmeras propostas, e muitas delas foram aprovadas, para operar modificações radicais do regime político. O regime está em dissolução, evidentemente, porque ele não consegue funcionar de acordo com o pacto anterior. É evidente, o caso Lula colocou às claras que não é possível ter eleições livres no Brasil, mesmo, né, nas condições anteriores. E a atuação dos militares, primeiro, né, esse negócio do Vilas Boas que ele declarou aí, que nós já tínhamos comentado isso, né, que era uma espécie de golpe de Estado também, e depois a enorme participação dos militares no governo Bolsonaro, colocam esse regime político, que é um regime em dissolução, né? É um regime autoritário, uma espécie de uma ditadura, mas uma ditadura ainda sem um contorno definido, mas é evidente que é uma ditadura, um regime que está sob a tutela dos militares. Os militares não atuam diretamente, né? Eles não põem as tropas na rua, eles não ocupam instituições públicas, não fazem nada disso, mas eles forçam a situação. Essa declaração do Vilas Boas é muito característica da tutela militar, quer dizer, não é possível no regime fazer nada sem o aval desses militares, então eles tutelam o regime político, né? Eles não atuam muito diretamente, mas nos bastidores e através de pressão eles condicionam o que vai acontecer. Essa declaração do Vilas Boas, que é moderada, né? Não foi só isso que eles fizeram. Não foi só tuitar. Eles ligaram para pessoas, eles pressionaram mais diretamente. Eles botaram um assessor do Supremo Tribunal Federal, né? Eles botaram um assessor especial na gestão do Dias Toffoli. Exatamente. Quer dizer, o regime estava muito condicionado pelos militares, né? Que hoje, Rui, hoje é o atual ministro da Defesa. Então, o atual ministro da Defesa foi assessor especial do Dias Toffoli. Por que será que o Dias Toffoli botou como assessor especial do Supremo um general? O Silvio Souza fala assim, mais do que Egito, o Brasil segue o modelo Colômbia implementado pelos Estados Unidos. Você vê o Brasil mais perto do Egito ou mais perto da Colômbia, Rui? Bom, nesse momento aqui, nós não temos uma situação parecida com a do Egito, nesse momento, né? Foi uma variante possível no passado, mas também não vejo que seja como a Colômbia, né? O regime colombiano, não sei se cabe aqui uma explicação mais longa, mas, resumidamente, o regime colombiano é o resultado da exclusão das forças democráticas do regime, quando houve o Bogotaço, né? E depois a esquerda, o que seria o PT no Brasil hoje, é o partido das Farc, que esteve aí na luta armada, na ilegalidade o tempo todo. Então, o regime colombiano é um regime sem esquerda, tá? E ele é assim até hoje, né? Ele é um conglomerado de partidos de direita.
É uma variante, não me parece que seja o caso brasileiro exatamente, né? Porque o PT está aí, né? E é um problema ser, como é que se diz? A direita brasileira, golpista, os militares, a extrema-direita, eles têm que lidar com o problema da esquerda. A esquerda brasileira, no final das contas, ela é muito forte junto à população. Eu acho que o que nós temos aqui é um regime muito indefinido, tá? E eu acho que a indefinição ela se dá também pela facilidade com que os militares controlaram o regime. Todo mundo percebe que nós estamos caminhando para uma nova eleição onde o Bolsonaro é a grande alternativa do conjunto da burguesia. Isso daí pacifica um pouco as relações no interior da classe dominante. Eles vão se unificar para derrotar a esquerda na eleição.